Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo de número 2. Nós vamos meditar numa porção da palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra para você, falando sobre a nova vida em Cristo. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. 19 e 20, tá, irmãos? Livro de Gálatas, capítulo de número 2, verso 19 e 20. Se você não tem a Bíblia, nós vamos projetar o texto. Mas se você tem a Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia. Não perca o hábito de desfolhar a palavra do Senhor e andar com a Bíblia também. Eu sei que a gente está vivendo um tempo de tecnologia, onde a gente vai se adequando, se adaptando e abrindo mão de algumas coisas. Mas eu não abro mão da minha Bíblia em papel. Para onde eu vou, estou sempre com ela, caminhando com ela. E eu amo a minha Bíblia, gosto de fazer as anotações, sublinhar, escrever. É assim que eu faço. E todo ano eu troco de Bíblia. Eu procuro utilizar o máximo que eu posso. E aí, quando chega no final do ano, ela está toda cheia de anotação. Eu compro uma nova, porque já não tem mais lugar para anotar. E aí eu compro uma nova e começo tudo de novo. Gálatas 2, 19 e 20 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Somente a parte A do versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Pode tomar o teu assento, quero falar com Deus, te convido à oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos dado como igreja, Senhor, de nos reunir em liberdade e poder entrar no templo, poder cultuar o Teu nome, estarmos juntos, vivendo esse momento de comunhão. É bom te louvar, Senhor, como o Senhor se manifesta através dos louvores e das canções. É bom, ó Deus, estarmos reunidos com os nossos irmãos, mas agora o Senhor precisa falar conosco. Pai bendito, ó Deus, nada tenho, nada posso, se o Senhor não for comigo. Me submeto agora à Tua vontade e ao Teu Espírito, te pedindo, me usa mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, há mais ou menos umas 2 semanas, eu venho meditando nessa frase, irmãos. Eu parei nesse verso, que é o verso de número 20, e aqui muitas coisas Deus ministrou ao meu coração. Coisas relativas à minha vida, e a gente vai pensando várias coisas. O pregador é sempre assim, quando ele para diante de um texto, ele fica meditando no texto o mais que ele pode. Eu fiquei pensando sobre essa expressão, Paulo, ele utilizar essa expressão, já estou crucificado com Cristo. É assim que ele começa, já estou crucificado com Cristo. E quando eu olho na própria carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele vem explicando por que ele chegou a esse momento e a essa frase. No capítulo 1, depois, se alguém tem a Bíblia aberta, pode conferir a introdução da mensagem, ele reconhece quem ele era. Paulo, ele olha para o seu passado, e o capítulo 1, verso de número 13, ele vai falar justamente sobre o passado dele. Ele vai falar, porque vocês ouviram qual foi, no passado, o modo que agi no judaísmo. E ele vai falar da forma como ele agia com violência. Paulo era alguém que era zeloso pela lei. E por causa da lei, ele usava de violência contra os cristãos, a ponto de perseguir, participar da morte e ter carta para prender. Quando a gente lê o capítulo 7
de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que Paulo fez parte da morte de Estevão. Ele estava ali, presente, no momento da morte do primeiro mártir da igreja primitiva ou da primeira igreja. Então, esse é o apóstolo Paulo. Ele é um homem que, segundo a gente lê na história, ele é alguém zeloso. No capítulo 1, lá no último verso, no versículo 23, ele deixa claro que ele perseguia os que pregavam, ele perseguia a fé. Ele é esse tipo de homem. Até que em um determinado momento, a Bíblia vai relatar que ele tem um encontro com Jesus. Esse homem, ele agora, sendo direcionado com um propósito, ele toma o caminho de Damasco, e no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o próprio Cristo. Nesse encontro, ele ouve uma voz, e a voz lhe pergunta, porque aquele é Saulo, diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele faz a pergunta: quem és, Senhor, a quem eu persigo? E ele diz: eu sou Jesus. Então ele pensava que ele perseguia pessoas, ele pensava que ele estava se achando, irmãos. Quando Deus o encontra no caminho e ele vê uma luz parecida com essa luz forte, obviamente Jesus era uma luz muito mais forte que essa, e ele perde a visão, e agora ele é conduzido para um lugar, e ali, logo depois, ele tem a sua conversão na casa de Ananias. Esse homem, segundo está escrito em Gálatas, ele passa 3 anos em uma região chamada Síria, e ele fica ali. Deus o retirou, após esse momento ele é retirado, e ele fica 3 anos. E nesse momento ele recebe a revelação do Evangelho. Ele se coloca como apóstolo, ou ele é posto como apóstolo dos gentios, e ele recebe a revelação do Evangelho, e ali ele começa as viagens missionárias, quando ele é apresentado por Barnabé, lá na igreja de Antioquia. A história, irmãos, mostra a mudança que esse homem teve. Como que alguém muda de uma forma tão profunda? Como que alguém agora que era perseguidor, ele passa agora a ser perseguido pelo amor de Deus. Ele que outrora, ele queria prender os crentes, é ele que é preso. Ele que queria açoitar os crentes, é ele que é açoitado. Ou seja, tudo se volta contra ele no bom sentido, porque ele agora vai sentir na pele o que os cristãos sentiam. E ele vai usar uma frase dizendo: já estou crucificado com Cristo. Hoje pela manhã eu estava pregando uma palavra, eu estava pregando em João 3,16, e eu fiz a seguinte indagação: por que cada dia que passa o número de evangélicos aumenta? Nós já somos mais de 50 milhões no Brasil, segundo estatística, não foi eu que contei, o IBGE fala isso. E a gente percebe a violência aumentando e algumas coisas, ou mal prosperando. Eu estava trazendo aqui, irmãos, a memória da igreja pela manhã, falando justamente, lembrando desse texto. A gente observa que hoje muitas pessoas entram pelo caminho do Evangelho, mas elas não se permitem ter uma vida transformada. O apóstolo Paulo, irmãos, para que a vida dele fosse mudada, ele foi para o Calvário. Ele entendeu que o velho homem precisava morrer. Por isso que ele usa a seguinte expressão: já estou crucificado com Cristo. Ele leva o velho homem para o Calvário. Ele sai de lá uma nova criatura, uma outra pessoa. E é essa pessoa que agora entende o seu propósito e a sua visão como pregador do Evangelho. E ele vai pregar o Evangelho à nação da época. Esse é esse homem. E aí ele usa a seguinte expressão: já não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Eu estava meditando nessa frase e eu quero te chamar a uma reflexão. Na visão paulina, irmãos, quando a gente lê as cartas paulinas, o homem ele é interpretado de 3 modos. É assim que Paulo vê. Ele vê o homem como espírito, alma e corpo. Ele deixa isso registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele deixa claro. Não sei se tem alguém aqui que ama a teologia, mas a teologia ela diz que o nome disso chama-se tricotomia, quando o homem ele é entendido como espírito, alma e corpo. E essas 3 partes, irmãos, que segundo a visão bíblica, e deixa claro isso, elas são independentes em cada pessoa. Ou seja, todo ser humano, ele é composto de espírito, alma e corpo. Eles são independentes em nós, ou seja, eles operam e têm funções diferentes na mesma pessoa. É interessante a gente pensar a respeito disso, porque o que é a alma, então, né? A alma, ela é o estado humano do estar vivo. Ou seja, é o nosso lado que deseja, é o nosso lado que tem propósito, é a parte do homem que se comunica com o corpo e com a matéria. Então essa é a alma, é essa parte que nós temos. E ela se comunica através de como? Dos nossos sentimentos, ou seja, ela são os nossos sentimentos. O que é o espírito que ele está tratando aqui, que se chama de pneuma, né? O homem, ele serve a Deus, onde esse homem é capaz de desfrutar a união com a comunhão com Deus. É a nossa parte que se comunica com o Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Então esse é o espírito, é essa parte que deseja a Deus, que deseja buscar ao Senhor. Essa parte que anseia pelo Senhor, como o salmista diz, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, minha alma suspira, ou seja, o meu espírito suspira por ti, ó Deus meu. Já o corpo, irmãos, e é isso que Paulo vai tratar a partir daqui, ele foi feito para o Senhor. É interessante isso. Ele foi feito para o Senhor, ou seja, para ser unido a Cristo. Ele deixa isso claro. O corpo é a parte aonde o Espírito de Deus habita. O corpo é a parte aonde o Espírito de Deus habita. O corpo, ele é tão importante para nós, não somente como a morada da alma e do Espírito, mas ele é importante para nós. Se o corpo não tivesse nenhum valor, irmãos, a Bíblia, ela não nos chamaria a experiência da santificação. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro, o corpo, ele foi feito para compartilhar a experiência da santificação. Por isso, em Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer que nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Deus fez tudo perfeito e Ele não dispensa nada do que está em nós. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Por isso que no dia da ressurreição, o corpo, nós receberemos um corpo glorificado. Então, o Evangelho ele é tão profundo, irmãos, tão profundo, que mesmo nós sendo formados por corpo, alma e espírito, toda essa parte, ela precisa se comunicar com Deus. Eu olho para aquilo que Paulo, ele deixa registrado. Por exemplo, o que é a carne, que o apóstolo Paulo identifica nesse texto que nós lemos. A carne, irmãos, é a nossa natureza pecaminosa. Enquanto o nosso espírito
ele busca o Senhor, a nossa carne, ela está sempre se inclinando para o mal. E se nós não tivermos cuidado e não dominarmos ela, nós começamos a colocar culpa em quem não tem culpa. Porque nem tudo é o diabo. Às vezes são inclinação da nossa carne. E nós precisamos entender das inclinações da carne para subjugar a nossa carne. Por isso que ele vai dizer, já estou crucificado com Cristo. Paulo, na verdade, irmão, está mortificando a sua carne. E essa é uma parte que nós precisamos entender. Nosso corpo, ele é a habitação do Espírito Santo. Ele precisa ser cuidado, porque ele é morada de Deus. Nós precisamos zelar pelo nosso corpo, zelar pela nossa saúde. Precisamos zelar para tudo isso. Mas, sobretudo, nós precisamos dominar uma natureza que há em nós, que é a nossa carne. A nossa natureza, a carne, irmãos, é a nossa natureza não regenerada. A carne é a parte que ela está sempre buscando se afastar de Deus. Então, por mais que nós temos sido salvos em Cristo Jesus e estamos salvos, há uma natureza que tem uma inclinação pelo pecado. E o apóstolo Paulo sabia disso. Ele sabia quem ele foi. Ele sabia quem Deus o tornou. E ele sabia que a carne dele estava sempre inclinada para determinadas coisas. Eu acho profundo uma frase que ele deixa escrito. Ele diz assim, o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero está sempre diante de mim. Então, essa natureza é uma natureza humana não regenerada. E nós precisamos o tempo todo buscar, irmãos, a mortificar isso. E como nós fazemos isso? Ou seja, como essa carne, ela opera então no homem. A carne, irmãos, na verdade ela deseja, ou seja, essa inclinação que nós temos para o pecado, ela sempre deseja tudo que é contrário ao Espírito. Então ela está sempre militando contra o Espírito. Por isso que, às vezes, se nós não tivermos controle, nós nos perdemos. E uma das coisas que o inimigo, ele sempre tenta nos tirar do centro. Sempre tenta, de alguma forma, nos afastar de Deus. Isso me leva a pensar, irmãos, a minha necessidade de congregar. Isso me leva a pensar a necessidade de me aproximar de Deus. Porque a minha natureza, ela já é fugitiva. A minha natureza, ela já tem uma inclinação para o pecado. A minha natureza, ela já não é regenerada. Então, quando eu busco ao Senhor, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu desejo as coisas espirituais, mais eu subjugo a minha carne, a escravidão, ou seja, eu coloco ela sob o domínio do Espírito. E aí a gente passa a entender por que muitas pessoas, elas falam assim, eu estou meio desanimado. Na verdade, querido, o que você precisa fazer é lutar contra essa natureza. Todo homem, ou seja, quando eu falo homem, eu falo raça humana. Nós nascemos em pecado, irmãos, desde Adão. A nossa natureza é uma natureza caída. Se nós não vigiarmos, irmãos, a nossa carne, ou seja, essa natureza, ela nos coloca em um estado horrível. E aí o apóstolo Paulo, ele entende isso. E ele vai explicar para nós que nós precisamos ir para a cruz e ali matar a nossa natureza. A cruz, irmãos, ela é o ponto de referência para todo crente. A cruz é o ponto que me une, ou seja, quando eu olho para o Calvário, ele é o ponto que me une a Cristo. Eu olho para o Calvário, em Cristo eu vejo o meu meio de salvação. Em Cristo eu vejo a esperança de mudança e a mudança, em Cristo. Agora, quando nós saímos do Calvário, quem nós somos depois de passar por lá?
E é isso que Paulo está dizendo. Ele vai dizer justamente isso. Já estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu fui com a minha natureza e essa natureza morreu no Calvário. Ele vai dizer, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que está vivendo em mim. Aí o negócio começa a operar de uma outra forma. Quem vive em você? Quando você olha para a sua vida, qual é a natureza que está dominando? Quando você olha para você, você de fato passou pelo Calvário e o velho homem ficou lá. Quando você olha para a cruz, saiu depois da cruz uma nova natureza, alguém vivendo na sua vida, percebe? Ele diz assim, Cristo vive em mim, Ele vive no meu corpo. Ele vive, essa natureza de Deus, ela agora passa a existir em mim. Então o Calvário, irmãos, é a oportunidade de que essa natureza de Deus, aquilo que Deus tem para nós, passe a habitar em nós. E aí começam algumas situações que eu quero chamar a atenção dos irmãos para que a gente possa caminhar numa direção daquilo que o apóstolo Paulo está explicando. A obra da carne, irmãos, ela é conhecida, ou a carne, ela é conhecida nas suas obras. E elas são identificadas em categorias, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo escreve no próprio livro de Gálatas. Há 3 classes de atos da carne. Todos eles são pecados contra nós, pecado contra pessoas e pecado contra Deus e contra o próximo. Então a nossa carne, ou seja, essa natureza, que é uma natureza pecaminosa, ela está sempre operando contra Deus, contra nós mesmos e contra o próximo. Pecado contra nós mesmos ou contra o nosso próprio corpo, que é a nossa natureza, ou essa carne, essa inclinação que nós temos, ela nos conduz. Paulo vai dizer sobre a prostituição. A prostituição é um pecado que opera no próprio corpo, contra o próprio corpo e opera contra a Deus. Ele vai escrever aqui algumas classes de pecados. Então, a nossa carne, irmão, se a gente não dominar, a gente abre espaço, legalidade para prostituição. Se a gente não dominar essa carne, a gente vai abrindo espaço para impureza, e tudo isso vai contaminando o nosso corpo, ou seja, lugar onde Deus quer habitar e que Deus habita. A gente percebe hoje que a gente está vivendo um mundo onde a libertinagem ela tomou conta das pessoas. O ser humano está perdendo o pudor, irmão, em várias situações, nas suas falas, nas suas roupas, em várias situações. Hoje, às vezes, em determinado momento, às vezes a gente pega a rede social, vai dar uma olhada, e quando a gente olha para a rede social, as pessoas estão fazendo coisas as mais absurdas da vida, e gravam, e colocam de forma pública, como se não houvesse um censor, ou seja, é uma liberalidade que já passou para a libertinagem. Determinados tipos de brincadeiras, de danças e outras coisas mais. Então, tudo isso, irmãos, são pecados contra nós mesmos. É o ser humano cedendo a essa inclinação. E um pecado, irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se a gente não dominar a nossa carne através do Espírito, um abismo vai chamando outro abismo. Então vem a prostituição, aí vem a impureza, que começa a contaminar o corpo. Essa libertinagem, ou seja, as pessoas se tornam libertinos, liberais mesmo, uma vida liberal. E hoje, quantas pessoas estão se tornando liberais? Em várias situações, às vezes até com relação ao seu próprio relacionamento. Sem inclinação da carne. A gente percebe
Por exemplo, a bebedice, irmãos, a bebida é pecado. E ela destrói justamente o templo do Senhor que foi feito para a santificação. Paulo está dizendo que o nosso corpo, irmãos, ele foi feito para a habitação de Deus e para a santificação. Então, você que é um salvo, um crente em Cristo Jesus, nós precisamos estar atento com os pecados contra o nosso corpo. Se a gente não vigiar, irmãos, a gente tropeça. Se a gente não ficar atento com relação a essa classe de pecados contra nós mesmos, nós nos perdemos. E aí a gente começa a entender por que tanta frieza espiritual, às vezes na vida de determinadas pessoas. É porque, na verdade, as pessoas só alimentam a sua carne. Quem você alimenta é o mais forte, querido. Quanto tempo você gasta com Deus ou para Deus? Como que você, quando você começa o seu dia ou você termina no seu dia, qual foi o tempo que você se dedicou para o Senhor? Você encontrou tempo para Deus na sua agenda, nos seus compromissos? A gente vai vivendo uma vida, irmãos, e eu tenho pregado sobre isso aqui, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão sendo distraídas. É o tempo da distração. Tudo distrai. Irmãos, estar no templo, passar 2 horas no templo, cultuando ao Senhor, a gente precisa amar a Deus. E a gente precisa estar atento para que nada venha nos distrair, porque nós precisamos parar, refletir naquilo que nós estamos cantando, no propósito que nós temos em estar aqui e na palavra que nós ouvimos. E o mais importante, quando a gente atravessar aquela porta e a gente sair daqui, a gente entender a importância de ter estado aqui e lá fora operar as mudanças que Deus quer fazer em nós. Então, quando eu atravesso a porta, eu preciso viver aquilo que eu estou aprendendo. Eu preciso agora praticar aquilo que me trouxe conhecimento e me trouxe para a luz e para a verdade. Eu preciso agora olhar para a palavra de Deus e entender a importância de ter uma vida prática em Cristo. Eu quero voltar para o texto de Gálatas. Paulo ele vai resolver esse problema, irmãos, deixando o velho homem na cruz. Paulo vai resolver esse problema, entendendo que ali ele precisava ser transformado. E sabe o que a gente percebe? É que tem muita gente que não quer passar pela cruz, só quer o Cristo da cruz. Ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. É isso que ele vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Ele vê no Calvário a possibilidade de que o velho, a sua natureza pecaminosa, fosse crucificado. Ele vê no Calvário a oportunidade de todo o mal que queria operar através da sua natureza, da sua carne, ele coloca lá e ele deixa lá. Eu quero nessa noite, querido, te convidar a fazer isso. Talvez algumas coisas tenham operado na sua vida e você não entende. E você hoje começa a identificar que, na verdade, há uma guerra dentro de você. Que há uma alma, que é o teu sentimento, que há um espírito que se comunica com Deus, mas há um corpo que foi preparado para habitar tudo isso. E esse corpo que você recebeu, Deus habita nele. Ele é templo do Espírito Santo e ele foi feito para santificação, ou seja, para regeneração, para a gente pegar a nossa parte não regenerada e regenerar no Calvário. Mas aí, a nossa natureza, ela está sempre em fuga e a gente não entende determinado tipo de coisa em nossas vidas.
Será que não era a hora da gente parar um pouco e reavaliar algumas questões nossas? Que tipo de evangelho, ou de cristão que eu sou, não gosto de usar a palavra evangélico, porque evangélico, depois que mudou de cristão para evangélico, eu gosto de cristão, né? Eles foram chamados de cristão, está lá em Atos dos Apóstolos. Botou o nome de evangelho, misericórdia. Nada contra, irmão, mas eu prefiro o nome cristão, bíblico, está lá, cristão. Que tipo de cristãos nós somos? Nos nossos atos, nossa natureza, nos nossos tratos, no nosso dia a dia, na forma que nós enxergamos o mundo, olhamos para o mundo, da forma que nós olhamos a nossa família, os nossos amigos, o nosso local de trabalho. Que tipo de pessoa eu sou? O que as pessoas veem em mim? O que elas leem na minha vida? Porque elas sabem que eu sirvo a um Deus. Que mensagem que a minha vida passa? Que mensagem, quando eles olham para mim, para a minha fala, que mensagem eu estou passando? Os meus vizinhos, quando eles me olham, quando eles me veem, e eu saio com a Bíblia na mão, e eu venho para a igreja, e depois eles olham para a minha casa, como eles me veem? Eles veem que lá na minha casa há um Deus, ou eles falam assim, ele vai para a igreja, mas quando ele chega em casa não é nada daquilo que ele ouve lá. Ou seja, ele vai para a igreja, e eu tenho certeza que lá se ensina determinadas coisas, mas ele não pratica nada daquilo. Querido, chegou o tempo da gente viver a nossa natureza espiritual aqui nessa terra. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus domine o nosso corpo. E que a nossa fala, ela seja transformada mesmo, o nosso jeito de andar seja transformado. A nossa forma de agir seja transformada através de Cristo. E a gente precisa pensar nisso. Então, o pecado, irmãos, de acordo com Paulo, escrevendo aos Gálatas, quando ele vai falar sobre os frutos da carne, ou as obras da carne, ele vai dizer que os primeiros, ele opera contra o nosso próprio corpo, ele opera contra nós, ele nos coloca, justamente, ele opera para que Deus não esteja em nós. Isso é muito sério, eu quero ir para outra parte da mensagem, mas eu quero te lembrar um fato. Adão, enquanto não havia pecado, a Bíblia vai dizer que Deus o visitava na virada da tarde. E Deus o encontrava. Mas no dia que ele pecou, e Deus faz o mesmo caminho, e procura ele no mesmo lugar, e ele se esconde. Talvez isso vai te explicar algumas coisas na sua vida, na sua caminhada. Querido, quem tem comunhão com Deus não se esconde, quer estar perto dele. Quem tem comunhão com Deus, Deus não precisa chamar Adão onde você está, porque ele se apresenta. Quem tem comunhão com Deus quer desfrutar da comunhão do Senhor. Quem tem comunhão com Deus quer contar as novidades para Ele. Quem tem comunhão com Deus tem prazer em estar com Ele, na casa dEle, tem prazer em fazer as coisas dEle. Mas quando Adão peca, Deus pergunta a Adão, onde você está? E ele fala assim, olha, Senhor, eu comi do fruto e me escondi. Pare de ser fugitivo, querido. Você vai ficar fugindo até quando? Será que não seria a hora de se apresentar diante de Deus e confessar de fato os seus pecados e seus erros? Até quando você vai ficar se escondendo e Deus já te viu? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus, ele procura Adão pelo nome. Irmãos, ninguém consegue enganar a Deus. E eu amo o texto de Gênesis, porque a pergunta que Deus faz para ele não é assim, Adão, o que você fez? Porque Deus sabia, tá, irmão? Adão, o que você fez? O que tu cometeu? Que pecado foi esse? Não, onde você está? É como se Deus estivesse estendendo as mãos para você,
ou para aquele que precisa das mãos estendidas de Deus, e Ele está dizendo, você está onde? Eu estou te procurando. Deus estava procurando o coração de Adão, como está procurando corações nessa noite. Deus estava procurando aquele homem, porque Deus ele faz o mesmo caminho, Ele vai no mesmo lugar. Somos nós que nos afastamos do Senhor. Pare de fugir de Deus, vem para perto dEle. Vem para perto. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas talvez alguém aqui em nosso meio que um dia caminhou com Jesus e o abandonou. Por que eu estou usando a expressão abandonou? Porque Jesus não te abandonou. Como Deus não abandonou Adão, foi Adão que fugiu dele. Então Jesus permanece no mesmo lugar, na mesma condição que você precisa recebê-lo. Eu amo a passagem do filho pródigo, irmãos. O filho pede a herança e vai embora. E ele faz tudo o que ele achava que deveria fazer, e assim ele vai viver a vida dele. Amém, glória a Deus. Mas o pai está lá esperando. O pai está lá no mesmo lugar. Eu acho que aquele menino, porque em nossa visão ele é um jovem, ele nunca recebeu um abraço como ele recebeu do pai quando ele voltou. E talvez alguém aqui hoje, que tem sofrido na sua vida, está com a vida sofrida, porque um dia abandonou o Senhor, porque um dia entendeu que precisava viver a sua vida também, e pegou a sua herança, a sua parte da herança e foi. Mas hoje Deus te trouxe aqui, e você fez igual o filho pródigo, dizendo, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi para ele, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me faça um de seus jornaleiros. Talvez seja essa a sua visão hoje. Eu quero te falar, querido, Deus te recebe, Ele te aceita, Ele está de braço aberto para você. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A segunda classe de pecado, primeiro é contra o corpo. A segunda são pecados contra a pessoa de Deus. Percebe que na obra da carne há uma coisa chamada de idolatria. Irmãos, o diabo ele quer colocar o homem para longe de Deus mesmo. Primeira classe de pecado que o apóstolo Paulo qualifica são obras da carne, ou seja, nós pecando contra o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. A segunda classe, ele vai dizer que a idolatria agora já é pecado contra Deus, é adorar outro Deus. E a idolatria, irmãos, quando nós adoramos a outro Deus, nós estamos dizendo para Deus que Ele não nos é suficiente. E eu quero te dar uma palavra nessa noite. Querido, Deus te é suficiente. Eu vivo isso. Deus me é suficiente. Eu não preciso mais de nada. Deus me basta, irmão. Eu não preciso mais de nada. Deus me é suficiente. Ele é suficiente na minha vida. Ele é suficiente nas minhas decisões. Ele é suficiente na minha casa, na minha família. Tudo que eu faço, Ele é suficiente. Deus, Ele me basta. Ele me completa em tudo. Então o homem, quando ele vai se afastando de Deus, a segunda classe de pecado é um pecado contra Deus, a idolatria. Ou seja, se rebelar literalmente contra Deus, é dizer que Deus não é suficiente. Talvez hoje alguém aqui que entrou nesse lugar, ou que entrou no templo. O apóstolo Paulo vai dizer que a feitiçaria é servir outros deuses. É desconsiderar a pessoa de Deus, o seu amor e o cuidado para contigo. Eu tenho aprendido uma coisa que se chama contentamento. O apóstolo Paulo escreve isso na igreja, para a igreja de Filipenses. E ele diz assim, sei passar necessidade e sei ter abastança. Ele fala assim, sei viver em luta, mas também sei
viver as minhas vitórias. Ele diz assim: em tudo estou instruído. Ele passa a ter uma vida contente. A feitiçaria, irmãos, que ele diz aqui, é tentar encontrar em outro Deus uma resposta. Eu quero te falar uma coisa: Deus, ele tem o plano da tua vida e da minha vida. Você não sabe o que vai acontecer no seu amanhã, mas Deus já sabe. Eu quero te falar que Deus te planejou desde o ventre da sua mãe. Eu quero te falar que Deus, Ele conheceu, Ele viu o dia do teu nascimento. O salmista no Salmo 139 vai dizer que ele viu o seu corpo sendo formado, os ossos sendo formados. Deus te viu no ventre, Deus te viu, Deus viu tudo em tua vida. Querido, Deus tem a nossa história. Então, por que não entrar no plano desse Deus? A gente fica criando caminhos, querido. Entre no plano de Deus, é isso que eu quero te dizer. Deus tem um plano para a minha vida, tem um plano para a sua vida. E eu quero te convidar a aceitar o plano de Deus para você. É entender o que Deus tem para a sua casa, para a sua família, é entender isso. É descansar o coração, não é buscar a resposta em outro. Então, muitas das vezes, quando nós deixamos que a nossa carne domine, ela primeiro vai pecando contra o próprio corpo, depois ela começa a ferir a santidade de Deus. Pecar contra Deus, irmãos, é ferir a santidade de Deus. Pecar contra Ele é a gente rejeitar, é virar as costas para o Senhor. E eu quero encerrar a minha mensagem falando sobre a outra classe de pecado que o apóstolo Paulo fala em Gálatas. E agora, a gente percebe, irmão, que o diabo ele quer, de fato, destruir o homem, quando a gente olha para isso. Por isso que Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo. A outra classe de pecado que está escrita aqui nas obras da carne é pecado contra o próximo. Ou seja, primeiro eu cometo pecado contra o meu corpo, depois eu peco contra Deus, e aí agora, já sem freio, começo a pecar contra o meu irmão. E ele vai dizer sobre a inimizade. É o sentimento que se opõe a alguém. E aqui, irmãos, vou te falar uma coisa. Quando eu começar a falar desses pecados aqui, a gente começa a se enquadrar. Porque a nossa natureza, a carne é a nossa natureza, ela vai sempre lutar. E a gente, às vezes, vai ser inimizade. É um sentimento que se opõe a alguém. Quando Deus é um Deus de unidade. Então, como que pode ser isso? Se Deus é um Deus de unidade, se o Salmo de número 133, ele vai dizer assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, se há alguma coisa que opera em mim, que me afasta de alguém, opa, já percebi, é obra da carne. A inimizade, querido, talvez tenha alguém aqui que não fala com a família. É a carne que está operando, querido, quebra isso em nome de Jesus. Deus não te fez para que você deixasse de falar com alguém, para que você tivesse inimizade com alguém. Deus não te fez, querido, para que você vivesse essa vida com sentimento ruim contra alguém, se opondo contra a pessoa. Deus te fez para estar junto, para caminhar junto, para estar unido, para viver em união. Então a inimizade é esse sentimento que se opõe a alguém. A outra ele fala que é a porfia. A porfia é o espírito de disputa. Irmãos, aqui dentro não tem ninguém melhor do que ninguém, tá? Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, ninguém é melhor do que ninguém, os presbíteros não são melhor que os diáconos não são melhor que os membros, as missionárias... Não, irmão, todo mundo é igual. Nós somos ovelhas de Cristo, Ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Sabe quem quer criar demanda um contra o outro? É o diabo. A porfia é o espírito da disputa. Sou melhor que fulano, canto melhor que fulano, prego melhor que fulano, eu ensino melhor que fulano, eu danço... Não, irmão, Deus não precisa de nada disso.
elimina esse sentimento. O ciúme é o outro que é contra a pessoa. Então, a inimizade é contra alguém. A porfia é contra alguém. O ciúme é contra alguém. O ciúme, ele é um sentimento, ou ele é uma obra da carne, que a gente sempre tenta maquiar ele. Ah, mas o ciúme é do bem, né? Aí alguém fala assim, não, eu tenho ciúme porque eu tenho excesso de cuidado. A gente vai arrumando jeito, quando na verdade a gente tem que operar em nossa carne. Eu fico imaginando, irmãos, só para a gente poder entender, e aqui eu vou encerrar essa parte aqui, uma mãe que só tem um filho e ela precisa casar o único filho. Se ela não vigiar, ela disputa aquele filho com a esposa que ele casou. E aí, daqui a pouco, ela fala, tá vendo, eu cozinho melhor que a tua esposa. Não, ela... Querido, querida, o ciúme é esse sentimento sorrateiro. E ele vai entrando na nossa vida e a gente não vai percebendo, e ele vai dominando a nossa mente. Então, a gente não pode alimentar essas coisas, que é o sentimento do ciúme. Aí depois vem a ira, que é aí, irmão, quando chega na ira, já é um coração tomado pelo ódio. Toda pessoa que se ira, ela já não consegue mais dominar o seu sentimento. Já viu o arrependimento de alguém que cometeu algo terrível? E aí depois ele fala, pois, mas eu fui tomado por... Aí já foi, irmão. A gente precisa dominar os nossos sentimentos. Ou seja, a ira é um coração tomado pelo ódio, a pessoa cega. Ela fica cega, ela já não mede mais nada. Então, a única coisa que ela tem vontade de fazer é despejar a ira sobre aquilo. E, às vezes, ela despeja sobre palavra, se é numa briga, sobre ações, se é numa determinada situação, ela vai operando a ira. Aonde a ira, irmãos, não opera a justiça de Deus. O outro é a peleja, ou seja, brigas e desentendimento. Existem pessoas que desentendem por tudo. Em nome de Jesus, querido. A gente precisa dominar essa nossa natureza. A outra coisa, para encerrar, a dissensão. A dissensão, irmãos, acho que é um dos piores pecados que tem no meio dessa classe de pecado contra irmãos. Porque a dissensão, a gente não só envolve a pessoa, a gente envolve outras. Ou seja, a gente vai envolvendo um grupo imenso de pessoas e elas agora vão tomando partido em nossa direção e aquele monte de gente agora é envolvido nessa dissensão. A gente vai criando um partidarismo, a gente vai envolvendo outras pessoas. Então a gente peca e bota todo mundo para pecar junto com a gente. E aí eu entendo o apóstolo Paulo que escreve tudo isso aos Gálatas. Ele vai dizer assim, olha, se eu quero viver um evangelho genuíno, eu preciso crucificar tudo isso. Tem um louvor que diz assim, eu vou passar pela cruz. Não tem esse louvor? Alguém que canta deve conhecer, eu vou passar pela cruz. Esse louvor, possivelmente ele foi inspirado nessa visão paulina, dele entender que quando ele passasse pela cruz, ele precisava matar toda a sua natureza. Irmãos, eu sei que você tem ímpeto. Eu sei que às vezes você se ira. Eu sei que às vezes você pode ter o sentimento da inimizade, da porfia, do ciúme. Eu sei que talvez, em alguma situação, você entra na peleja, na discussão, na dissensão. Sei de tudo isso, porque essa é a nossa natureza, é a minha natureza também. Mas o que vai me fazer vencer tudo isso é chegar no Calvário e deixar ela lá. Eu gostaria hoje, irmãos, de te convidar a crucificar o velho homem. A minha mensagem, ela não é uma mensagem, irmão, simples, porque talvez você está dizendo assim, mas como que eu faço isso? Você precisa passar pela cruz e sair de lá um homem renovado, uma pessoa renovada. Deixa Deus mudar a sua fala, querido. Deixa Deus mudar a sua boca mesmo. Deixa Deus mudar a sua natureza. Deixa Deus entrar no seu coração. Deixa Deus entrar na sua canção. Deixa Deus entrar na sua vida.
A minha palavra hoje, irmãos, é uma palavra de convite. É a gente entender que a gente não consegue sozinho. É a gente entender que essa natureza é uma natureza caída mesmo. Que a única coisa que a nossa carne quer é nos levar para o inferno, querido. Mas Cristo, que criou o meio da salvação, Ele já nos deu a vida eterna. E por isso essa natureza, ela opera o tempo todo. Pastor, como que eu faço para vencer ela? Alimenta o teu espírito, querido. Pare de brincar de ser crente. Seja crente de verdade. Ame a Deus. Ame a sua palavra. Viva a palavra de Deus. Traga ela para ter vida na sua vida. A palavra de Deus é vida na vida. Ela nos transforma, ela nos molda. Então, quero te convidar para esse tempo. E nós queremos hoje, talvez alguém aqui que quer crucificar algo na sua vida, algo da sua natureza. Talvez, no meio de tudo isso, você quer crucificar essa natureza que peca contra o seu corpo. Talvez você ouvindo essa mensagem, você quer crucificar uma natureza que opera contra Deus. Ou talvez você quer crucificar uma natureza que opera contra o teu irmão. Se você quer uma oportunidade, se você quer uma nova vida, se você quer uma nova chance, eu quero te convidar a se colocar de pé para nós orarmos nesse momento. Nós vamos orar. Eu acredito que todos entenderam a palavra do Senhor e todos entenderam o propósito dessa noite. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Deus precisava falar contigo, querido. Talvez você está dizendo, se fulano estivesse aqui. A gente sempre fala isso, né? Mas é você que está. Não sei qual é o seu estado hoje, como está a sua vida, mas eu quero te falar que Deus, Ele quer hoje renovar você. Deus quer te renovar. Hoje é uma noite de renovo, querido. Deus hoje quer renovar a tua vida. Então, quero te convidar nesse momento a refletir. Olhe para dentro de você, não olhe para mim, não. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Olhe para dentro de você. Eu gostaria que você, nesse momento, como o apóstolo Paulo fez, comece a caminhar em direção à cruz. Comece a caminhar em direção ao Calvário. Vai para lá. A resposta que você precisa está lá. Paulo, ele tinha muitas pessoas que o condenavam. Ele é um perseguidor da igreja, era o que falavam dele. Ele prendia crente. Ou seja, o acusador, irmãos, operava na mente do apóstolo Paulo. Os dedos apontavam na direção do apóstolo Paulo. A natureza carnal apontava para o apóstolo Paulo. E ele resolveu isso dizendo, eu agora estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Deus quer viver no seu coração. Senhor Deus, nesse momento diante da tua presença, eu quero entregar os teus filhos e filhas e me incluo nessa oração. Se há alguma área da minha vida que precisa passar pela cruz, Senhor. Se há alguma área da minha vida que precisa ser deixado lá, crucificado com Cristo, eu quero nesse momento, ó Deus, pendurar no madeiro, lugar da vergonha. Eu quero pendurar no madeiro agora, Senhor, toda a natureza que opera contra o meu corpo. Se aos meus olhos que me fazem pecar, ó Pai, torna os meus olhos um olhar santo, ó Deus. Ó Deus, se é o meu próprio corpo que é posto em pecado, hoje eu quero, ó Deus, entrar em estado de regeneração. Eu quero colocar esse corpo, ó Deus, sobre o domínio do Espírito e dominá-lo com o teu Espírito. Ó Deus, se eu tenho pecado contra ti,
e o Senhor já não me é mais suficiente, eu tenho buscado em outros caminhos, em outros lugares, eu me arrependo nessa noite. Talvez essa seja a sua oração. Se arrependa diante do Senhor, se lance diante dele, abra o seu coração, porque Deus te é suficiente para a sua vida, para as suas decisões, para a sua casa, para o seu emprego, para os seus negócios. Deus te é suficiente. Pai, se eu tenho pecado contra alguém, em nome de Jesus, limpa agora o meu coração. Dá-me um coração igual ao teu, como nós louvamos. Dá-nos um coração disposto a obedecer, um coração perdoador, um coração que não se dá a ira, não se dá a dissensão, não se dá a facção, não se dá a raiva, nada disso. Pai, em nome de Jesus, muda a minha vida hoje. Pai, muda a vida do meu irmão, muda a vida da minha irmã, muda essa vida hoje em nome de Jesus, ó Pai. Pai, nós queremos deixar na cruz tudo isso, ó Pai, e que o Senhor venha a partir desse momento morar em nós. Mora nessa vida, mora nessa pessoa, entra nesse coração, tira tudo aquilo que o inimigo entulhou, limpa essa alma, tira o entulho, Senhor, tira tudo aquilo que está prendendo essa vida, Senhor, libera hoje, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma pergunta a alguém nessa noite, que ouviu nessa palavra, quer entregar a sua vida a Cristo Jesus. Esse é o seu momento, querido, é o momento do recomeço. Momento de recomeçar, é entender que a gente precisa dar um passo para Deus. Talvez até aqui você fugiu, mas hoje Deus te achou. Nem sei se todos que estão aqui são cristãos, mas talvez a sua condição seja igual a do filho pródigo. Um dia você estava na casa do Senhor, se afastou, e hoje Deus está te trazendo de volta. É o seu momento, querido, é a hora do recomeço. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida a Cristo? Faça um sinal de onde você está para nós orarmos por você. Alguém nessa noite que quer tomar uma decisão, é só fazer um sinal com as mãos. Nós queremos orar pela sua vida. Deus está te dando a oportunidade de recomeçar. Deus está te dando a oportunidade de voltar. Deus está te trazendo de volta a um Deus que te ama. Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Então, enquanto esse culto estiver aqui, nós vamos estar orando por você, nós vamos louvar agora.